Muito bem, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui algumas das perguntas que foram feitas para mim, né? Por exemplo, aqui o Anderson, né? Anderson Leite, né? Então, o que o Anderson falou? Ele gostaria que eu falasse um pouquinho de como eu aprendi a desenhar, né? E por que eu aprendi a desenhar e como e desde quando eu desenho. Então, eu vou contar para você um pouco da minha história. Eu sou natural da cidade de Maranguape, lá no Ceará, onde eu vivi durante a minha infância toda. Numa cidade ainda mais um pouquinho, na verdade, um povoado, até afastado um pouco do centro da cidade de Maranguape, chamado Sapupara, né? Se você procurar no mapa, é Sapupara, mas lá nós conhecíamos como Tabatinga. Então, eu morei muito tempo lá e desde da minha infância eu, eu peguei o gosto pelo desenho. Mas o que me fez realmente pegar gosto foi quando eu fiz o meu primeiro desenho, pelo menos o que eu lembro como primeiro desenho, que foi Branca de Neve e os Sete Anões. Eu fiz esse desenho de Branca de Neve e os Sete Anões no jardim de infância. Eu tinha 6 anos de idade. Então, com 6 anos de idade eu fiz isso e os meus coleguinhas lá elogiaram. Engraçado que eu já estou com 42 anos e eu lembro dessa cena, tá viva na minha mente, como se fosse hoje. E foi muito gostoso ver a reação que eles tiveram, né, ao ver aquele desenho. Claro que eu não lembro mais qual foi o segundo desenho, nem o terceiro desenho, mas eu criei gosto. Foi um desenho simples, mas que para aquela idade deixou muitas pessoas admiradas, e isso me deixou feliz. Então, eu senti a vontade de continuar fazendo. Então, os anos foram passando, eu fui me interessando mais, só que naquela época não tinha a facilidade que tem hoje. A internet, não existia internet, né? Então, assim, para você conseguir conteúdo para estudar, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que ir numa banca de revista, comprar aquelas revistinhas que ensinavam a desenhar. Só que se você já tentou fazer isso, já tentou aprender utilizando esse método, você sabe que é muito, mas muito difícil, né? E cursos era a coisa mais difícil do mundo. Não havia lá onde eu morava. Eu, muito jovem, não tinha como ir. Minha mãe também e o meu pai nunca foram pessoas ricas, não tiveram condição de bancar, por exemplo, que eu saísse ali de Maranguape e fosse para a capital, Fortaleza, para estudar. Então, eu tive que aprender desenhar desenhando, assim como quem aprende a nadar. Você aprende a nadar nadando. E foi assim que eu fui me esforçando cada dia mais. Pois bem, então, com o tempo eu fui desenhando cada vez mais, e aí, cada vez que eu conhecia alguém, que eu ouvia falar de uma pessoa que sabia desenhar, eu tentava entrar em contato com essa pessoa e pedia dicas, e a pessoa às vezes dava, às vezes não dava, né? E quando dava, eu tentava aplicar aquela dica que eu aprendia, né? Então já melhorava. Outras vezes também, sempre que eu saía com meu pai ou com minha mãe, eu ia no Fortaleza, então a gente passava ali pelas avenidas e tinha sempre alguém sentado fazendo algum desenho, né, na calçada. E aí eu pedia para meu pai para me deixar ficar um pouquinho ali do lado deles, né, onde eu ficava observando. Só que aí aqui vai uma sacada para você, uma sacada muito legal de que eu apliquei na minha vida e que me ajudou. Quando você parar para olhar para alguém que está trabalhando, fazendo um desenho, além de você ver o desenho, que é bem interessante, você olhar o desenho, procure olhar também como ele segura o lápis, como é o lápis que ele está usando, a forma que ele usa para esfumar, né? Como é que ele segura a prancheta. Isso são detalhes que, quando você põe na sua atividade do dia a dia, isso faz grande diferença. Então, assim, quando você vê alguém desenhando e você tiver a oportunidade de acompanhar, ao invés de você ficar olhando somente o desenho, que é muito bonito, com certeza isso chama atenção, procure olhar o artista trabalhando. Nós aprendemos, por exemplo, nós aprendemos olhando o artista trabalhando. Da mesma forma, você vai aplicar nos vídeos que você vê no YouTube. Ao invés de você olhar o desenho, procure olhar o artista, ver como é que o artista ele age, como é que ele trabalha. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai sempre aprender algo novo, algo diferente,
E quando você aprendesse algo diferente e aplicar, isso vai mudar bastante a sua forma de desenhar, vai dar um salto, né? Às vezes vai ser um salto alto, um grande, às vezes vai ser um pequeno salto, mas com certeza você não vai mais ser o mesmo, você vai sempre melhorar. E se você fizer isso constantemente, pá, seu desenho vai ficar maravilhoso. Então, com o tempo, continuando aqui minha história, eu comecei a ver os desenhos de retratos, né? Ainda não era na internet, eu via quando eu viajava, assim, né? Como eu já falei. E eu tentei fazer desenhos de retratos, porém, cara, eu não tinha a menor noção de como fazer um desenho de retrato. Eu fazia os contornos do rosto, fazia contorno de boca, nariz, mas eu fazia aquilo ali da mesma forma que você desenha um desenho de mangá, que você desenha um personagem de quadrinho. Então, só os contornos eu fazia lápis e fazia os olhos. Então, não chamava a atenção. Então, eu não sabia o segredo para fazer com que o meu desenho ele ganhasse vida, né? Mas eu, naquela época, como eu não conhecia técnica, não conhecia pessoas que tinham técnica para me ensinar, eu achava aquilo nota 10, eu achava que eu estava arrasando. Só que quando eu pegava e mostrava para as pessoas, aquelas faziam, elas olhavam assim, você dava o desenho para olhar, dava uma folheada assim, mas eu não notava de jeito nenhum uma expressão de que gostou no rosto. Então você ficava desanimada, né? Dava vontade de desistir, né? Então o tempo foi passando, eu desisti várias vezes, pensei em nunca mais desenhar, ficava meses, às vezes anos sem desenhar, até que com o tempo, eu já na minha idade adulta, eu decidi que ia voltar a desenhar, né? Então, nessa minha decisão de voltar a desenhar, eu mostrei alguns desenhos para um rapaz, ele tinha uma instituição de caridade, uma ONG, né? E ele pediu para eu ir lá e dar uma aula para os alunos dele. Então, foi a minha primeira decepção. Na verdade, minha segunda decepção. A primeira foi quando eu mostrava meus desenhos me achando que estava bom, mas não tava nada legal. E a segunda foi quando eu peguei e tentei ensinar. Aí foi a minha segunda decepção. Eu não tinha a menor técnica, eu tentava copiar aqueles ensinamentos ali das revistinhas. Cara, que decepção. E sem contar que a minha turma de alunos, nessa época, eram alunos era meninos de rua, esse meu amigo, ele pegava esses meninos na rua e trazia esses meninos lá para essa instituição e que tinha que arrumar uma atividade para eles. E eu fui lá para dar essa atividade. Olha, só para resumir a história, até pedrada desses alunos eu tomava, até pedradas, então eu não conseguia realmente dominar, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Então eu já percebi que eu precisava de um caminho diferente. Foi então que eu já um pouco mais adulto, né? Eu decidi, eu vou achar outro meio de trabalhar com desenho. Então, eu comecei a utilizar esse meu desenho na serigrafia. Eu falei, eu vou fazer desenhos para serigrafia. Então, eu comecei a fazer desenhos para estampa de camisa e tal. E foi aí que eu fui contratado por uma empresa. E nessa empresa, eu trabalhei do lado de um outro desenhista, esse, chamado Ronaldo. O cara fera, muito fera mesmo, no desenho. Só que no desenho da Marvel. Ele desenhava personagens da Marvel, assim, de forma estupenda mesmo. E ele me incentivou a procurar um curso, e eu fui nessa época, eu peguei, fui para Fortaleza e fiz um curso no Senac, né? E lá no Senac eu comecei a ganhar ali um pouco de conhecimento sobre o desenho realista. O professor me deu umas técnicas lá, e eu aos poucos fui aprimorando aquelas técnicas, e daquela técnica, daquele professor, lá no Senac, é que eu vim aprendendo a ter o meu desenho hoje, né? Como eu faço, eu estou até com alguns desenhos aqui, como esse aqui, né? Essa técnica aqui, eu comecei a aprender naquele curso lá no Senac. Mas não foi exatamente lá ainda que eu fiz. Foi, bom, aí
foi quando surgiu a internet, começou a ser realmente propagada, né, de forma massiva, né? Então, por causa da internet, eu comecei a pesquisar mais, procurar vídeos no YouTube, procurar cursos, procurar e-books, PDFs, assistia tudo, e tudo o que eu aprendia, tudo o que eu via de diferente, usando a técnica que eu falei, né? Ao invés de olhar para o desenho, olhar para o artista, ver o que ele está usando, que lápis ele está usando, como ele segura no lápis, como ele faz, como ele aplica, a forma dele segurar o papel. Eu fui fazendo tudo aquilo ali, botando em prática, aí eu cheguei, com o tempo, eu fui chegando no nível que eu trabalho hoje, né? Então, pronto, então foi isso, que foi dessa forma que eu entrei nesse mundo, né? O site, também falar um pouquinho sobre o meu site, o site ele não surgiu hoje ele é uma fonte de conhecimento, eu coloco tudo que eu aprendo, eu tento colocar lá no meu site, né, o carlosdamascenodesenhos.com.br. Mas é engraçado que quando eu criei o site, eu não tinha esse objetivo. Quando eu criei o site, o meu objetivo principal era só ter um portfólio do meu trabalho, um portfólio online. Quando eu tivesse você desenha, né? Desenha. Deixa eu ver seu desenho. Eu falei, dá uma olhadinha no meu site. Aí a pessoa acessava o site e via lá os meus desenhos. Então, essa foi a ideia principal, básica, né? Quando eu iniciei. Com o tempo foi que eu vi que isso não me nutria. Eu comecei a estudar e aprender coisas, eu senti vontade de divulgar o que eu aprendia com as pessoas. E dessa vontade de divulgar, eu comecei a postar, botar vários artigos lá no site. E hoje já tem mais de 400 artigos lá publicados, onde eu procuro botar lá o que eu aprendo. Se eu ver algo que eu acho que vai ajudar, que me ajudou, eu vou e coloco lá. Então, assim, daí surgiu hoje o carlosdamascenodesenhos.com.br, como você conhece, né? Foi assim, foi gradativo. Ele não nasceu, não foi uma ideia de fazer de fazer como ele é hoje, né? E o curso de desenho realista que eu ministro hoje foi também a minha intenção de ensinar as pessoas. Mas esse curso ele não surgiu online também, não. Ele surgiu presencial. Quando eu fiz o meu site, o diretor do SESC aqui na cidade que eu moro, em Vitória da Conquista, ele viu ali o meu trabalho, ele viu meus desenhos e ele entrou em contato comigo lá, né? E falou assim, olha, eu queria que você fizesse uma exposição dos seus trabalhos aqui na nossa instituição. Você pode vir aqui para a gente conversar? Então, eu peguei alguns trabalhos, coloquei numa pasta e fui conversar com o diretor. Só que quando ele viu o meu trabalho, ele perguntou, você não quer ensinar isso aqui? Eu tenho uma sala de aula, eu ensino aulas aqui, você quer ensinar? Aí veio na minha mente aquele trágico início, quando eu tentei ensinar aqueles garotos lá, né? Onde eu tomei até pedrada. E eu pensei, e agora? Será que eu pego esse trabalho? Será que eu não pego? E no fim das contas eu decidi, não, eu vou arriscar, né? E aí eu marcou o dia de nós fazermos a primeira aula. E, cara, eu achava que eu ia dar aula para crianças também, de novo. Então, eu não fiquei muito preocupado com o conteúdo. Eu falei, não, eu vou e passo o que eu vejo lá, o que vai dar. Só que quando eu chego no primeiro dia de aula, que eu olho para a turma, gente, eu não tinha nenhum conteúdo para passar, mas veja quem estava na sala. Engenheiro, arquiteto, médico, empresário, era essa a turma. A turma era gente de 80 anos, 90 anos, pessoas que estressadas do trabalho queriam estar ali para fazer a atividade, aprender o desenho para relaxar, outros era apenas como hobby. E agora? Como é que eu ia dar aula para aquela turma ali, sem ter a menor noção? Então, o que é que eu fiz? Eu lembrei de um outro vídeo que eu tinha assistido, na verdade de um livro, que foi o livro da Beth Edwards, né? Como desenhar com o lado direito do cérebro. E nesse livro ela começa a ensinar da seguinte forma:
ela pede que cada um dos alunos, no primeiro dia de aula, que eles façam um desenho. Esse desenho que eles vão fazer é para servir de referência, para comparar com o último desenho, quando ele encerrar o curso, e ver como ele progrediu durante as aulas. Né? E esse método funciona, tanto que eu ainda aplico no meu curso até hoje. E foi isso que eu fiz, aproveitei aquele dia e falei, olha, a aula de hoje eu me apresentei, mostrei meu trabalho, falei quem eu era, né, o objetivo que eu tinha ali, e disse, ó, agora cada um pega o seu papel e faça um desenho, né? Faça 2, faça 3 desenhos e nós vamos guardar. E aí eu tive no outro dia que voltar para casa, entrar na internet, e cair mesmo pesado, e assim eu comecei a adquirir conhecimento, e esse conhecimento foi que eu fui, cada vez que eu aprendia para poder ensinar esses alunos, foi que gerou o curso O Segredo do Desenho Realista de Retratos a Lápis, que eu vi que lá na sala de aula eu não tinha condição de atender mais do que 6, 7 alunos. Quando nós fizemos uma sala de 30 alunos, foi um desastre. Então, mas na internet não, na internet nós podemos dar aula para 100, 200, 300, então foi um meio que eu achei fazer esse curso online, de poder também ensinar muito mais pessoas, né? E se você está assistindo aqui esse vídeo comigo, você está aqui nessa sala de aula e você é meu aluno, você sabe que eu tento passar ali nos vídeos e também nos e-books o melhor que eu sei, né? Tento ir direto ao ponto para que você não fique com muita informação e pouca prática, né? Eu acho que o desenho é prática, né? A teoria é bom, mas a prática é que vai fazer o seu nível subir, né? Você sai de um desenhista medíocre para um desenhista mestre, com prática, prática, prática e prática. Então, eu sempre digo, né? O segredo é praticar. E aí fica essa sacada aqui, ó, em frente. Se você tem vontade de aprender, se você tem vontade também de ensinar, vai em frente. E a gente só chega em qualquer lugar quando dá o primeiro passo. Nem que o negócio é nunca voltar para trás, e é o que eu estou fazendo, né?